Prefeitura da cidade de São Caetano do Sul. A cidade de todos nós. DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Auguri, Estúdio Voyage, Movesc. E o programa DG ABC Entrevista está no ar hoje. Com muita honra, nós viemos entrevistar Ariano Suassuna. Ele que está na cidade de Santo André, aqui para cooperar um pouquinho com essa parte da jornada cultural, que é muito bom, porque a cultura deve ser valorizada. Santo André tem feito isso e é importante para todos nós. Mas eu me sinto muito honrada de poder conversar com o senhor. Obrigada, viu? Por falar conosco. É minha, muito obrigado. E o mais engraçado de tudo é que antes da nossa conversa começar, eu já falei para ele, fui entrando em alguns detalhes, algumas perguntas. Ele falou, não tem roteiro. Me pergunta tudo que daí eu respondo. Então, todas as minhas folhas de pesquisa não vão adiantar nada. E a primeira coisa que ele me fala é isso. E eu já me encantei, porque eu vi que conteúdo não falta, mas eu fiquei sabendo que o senhor gosta de televisão também. Já fez televisão? Sim, não, já fiz. Se pode dizer que isso, eu tinha, na Rede Globo Nordeste, eu tinha um programa semanal de 2 a 3 minutos, chamado O Canto de Ariano. Isso é bom, hein? Falava o quê? Bom, eu tinha total liberdade, falava sobre arte, sobre literatura, sobre a vida, acontecimentos curiosos que tinham me sucedido e por aí. Eu tinha liberdade total. Não, isso acontece só com pessoas que têm muito conteúdo para falar sobre tudo. E eu já vou começar na primeira pergunta, que eu li um pouquinho também sobre o senhor, né, um paraibano, fez aniversário ontem, porque esse programa vai ao ar dia 17, que eu estou falando com você aí de casa. E o senhor fala sobre uma obra, uma peça que o senhor ainda quer escrever, parece ou não parece? Eu quero que o senhor me fale sobre ela. Pareça ou não pareça. Pareça ou não pareça? É uma espécie de resposta. Provavelmente você já ouviu falar, existe uma peça de Pirandello chamada Assim É Se Lhe Parece. O Pirandello, ele era um dramaturgo cujo pensamento tinha sua base na filosofia de Kant. Ele achava que não se podia atingir a realidade, porque as coisas reais eram inapreensíveis pela consciência humana. A consciência humana tinha um reflexo do fato real. Então, por exemplo, a gente está aqui com esse papel, eu jamais poderei saber, se de acordo com Kant, como é o papel em si, como ele dizia. O papel fora, porque eu tenho dentro uma imagem que me é fornecida pela minha consciência, pelos meus sentidos. Que é algo que já existe em si. Sim. Mas não significa que seja. Que seja o real. E eu jamais saberei se corresponde, a minha imagem corresponde ao real, e se a minha imagem corresponde à sua. Com certeza. Ou a de qualquer outra pessoa. Cada um com uma visão de mundo. Então, eu que sou um brasileiro realista, eu digo sempre que Kant era um hipócrita, porque ele dizia isso se você falasse de papel. Mas eu queria ver se ele ia discutir a realidade se fosse uma onça. Ele vai saber muito bem o que é. Não é? Ele sabe muito bem que acho que ele está vendo que corresponde e ele corre. Tá verdade, certo? Então, verdade. Aí eu iria fazer uma peça onde apareceria uma falsa intelectual, que já apareceu de outra peça minha, Dona Clarabella, e ela exatamente sustentando essa teoria. Entendi. Para um dos personagens do Auto da Compadecida, que seria Chicó. Aí a onça aparece e Chicó sobe em cima de um guarda-louça e ela, que não acredita que a imagem corresponde, fica lá e a onça come ela. Mas isso vai ser bom. Já colocou Chicó? Porque se falou de Chicó, a gente não tem como falar de Auto da Compadecida. Sim. Esse é o personagem eterno da sua parte? Sim. O senhor acredita que esse filme fomentou tudo o que o senhor veio a representar? Não, cada trabalho que a gente faz tem a sua vida independente. Eu acho o Auto da Compadecida uma peça fundamental no meu universo de escritor, mas não diria que é a peça fundamental. Qual é a peça fundamental? Não tem nenhuma. Não tem? A minha preferida, eu respeito muito o gosto do público. E o gosto do público é disparado a favor do Auto da Compadecida. Mas eu gosto mais da Farsa da Boa Preguiça. Sério? Mas é uma opinião de autor. Mas por quê? Qual foi o conteúdo dessa daí que te trouxe? A primeira coisa que eu gosto do Auto da Compadecida é uma peça feita em verso. Eu gosto muito de ressuscitar o que está aparentemente morto. Quando eu escrevi o Auto da Compadecida, a tradição dos autos
estava extinta na língua portuguesa. Hoje eu estou vendo fulano Beltrano escrevendo o Alto e Alto, mas foi depois do Alto da Compadecida. E a mesma coisa eu digo para o teatro inverso, que está muito marginalizado. Aí eu escrevi A Farsa da Boa Preguiça inverso. É o que mais me agrada dele. E acaba trazendo isso para o público jovem, para as pessoas que têm aprendido cultura e tudo mais. Acho que sim. E com o senhor, eu li que o senhor falou que o senhor é um autor de não muitos fãs e que o Alto da Compadecida acabou chegando para todo mundo e acabou conhecendo o Ariano Suassuna. Mas como não ter muitos fãs se quando a gente fala de autor, a pessoa que vem ao senhor, o Nordeste, ele é representado pelo senhor, eu não entendi como não ter fãs. Eu digo normalmente que eu sou um autor de poucos livros e de poucos leitores. O que eu disse foi isso. A exceção é o Alto da Compadecida. Eu acho que por causa da televisão e por causa das histórias populares às quais eu me baseei. Porque eu acabo de lhe dizer que o Alto da Compadecida, que a Farsa da Boa Preguiça, eu gosto mais dela do que do Alto da Compadecida, ela foi levada para a televisão por um diretor de quem eu gosto muito, que respeito muito, Luiz Fernando Carvalho. E não teve o mesmo sucesso. Entendi. Não teve o mesmo sucesso. E o apreciado acabou sendo o Alto da Compadecida, né? Pelo povo disparado. Conversar com o senhor e também não falar de política, acho que a gente não chega nesse ponto. O senhor acredita que a política e a cultura estão muito ligadas? A política pode fazer muito pela cultura? Eu acho que sim. E a cultura pode fazer muito pela política também. De que forma? O doutor Arraes, que era uma pessoa de quem eu muito gostava, a quem eu muito respeitava, ele dizia: Ariano, a responsabilidade de vocês ligados à cultura é muito grande, porque a cultura cabe apontar e iluminar o caminho. E a nós cabe realizar o que vocês iluminaram. Isso é muito bom, né? Criador de boas ideias e eles executam. Eles executam. Isso é importante. Uma outra parte também na questão dos jovens. A cultura ela deve ser empregada também na parte da educação. Hoje se falta um pouco desse incentivo nas próprias faculdades. Como o senhor vê o jovem? Olha, minha filha, normalmente eu tenho muito medo disso que chamam arte educativa. Porque eu acho que a arte não deve ser colocada a serviço de ideia nenhuma. Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não acho que a arte deva ser colocada a serviço da religião, tá certo? Eu acho que o autor pode e deve expressar as suas ideias, mas não fazer da peça ou do romance uma pregação. Eu gosto muito de um escritor espanhol do século XVII, um dramaturgo e poeta chamado Calderón de la Barca. Ele escreveu 3 obras-primas da dramaturgia universal: A Vida é Sonho, O Grande Teatro do Mundo e O Mágico Prodigioso. Essas 3 peças, para mim, são obras-primas da dramaturgia. Mas ele escreveu uma peça chamada Os Mistérios da Missa, que eu detesto. Porque misturou. Porque misturou. Ele colocou o teatro a serviço da Igreja Católica. Perfeito, perfeito. E uma questão que a gente ressalta, o senhor falou que o senhor é identificado com Dom Quixote. Por quê? Muito. Aliás, eu sou identificado, do ponto de vista pejorativo, pelos meus adversários. Opa! Né? Eu já fui chamado muito de Dom Quixote arcaico. Ele diz que eu luto pela sobrevivência de coisas e de obras que estão destinadas à morte dentro de muito pouco tempo, se não já morreram. E eu fico lutando teimosamente. E eu sustento, ao contrário, que uma obra sendo boa, sendo de primeira ordem, e o Dom Quixote de Cervantes é uma obra genial, eu acho que ela é contemporânea, eterna de todas as gerações. E essa é a sua luta? Essa é a minha luta. Eu procuro fazer isso. Não sei se consigo, não. Consegue. Mas a gente deve partir para isso. Consegue, olha, porque o que nós estamos vendo aqui, vocês vão ter oportunidade, depois a gente mostra umas imagens para vocês. Tem muitas pessoas aqui no hotel que nós estamos para apreciar a sua obra, para conhecer um pouco mais, porque são os apaixonados verdadeiramente pelo que o senhor faz. E o que mais me impressionou é que o senhor escreve as suas obras à mão. Escrevo à mão. E desenha. Ilustro. Como assim ilustra? Os ilustradores da redação vão ficar apaixonados, o senhor faz realmente à mão. Faço. Eu inventei. É outro motivo pelo qual eu sou chamado de arcaico. Eu gosto muito de um tipo de gravura que se fazia na Idade Média e na Renascença. Eles faziam uma fusão de texto literário e
e ilustração. Chamava-se Iluminura. Normalmente era um trecho do Apocalipse, ou então edições completas do Apocalipse, feitas à mão. A pessoa colocava um texto e um desenho, uma gravura que ilustrasse o texto. Eu então criei uma recriação, inventei uma recriação da Iluminura, chamada Iluminogravura. Iluminogravura? Eu faço pelos modernos processos de gravar pela luz, eu faço a ilustração e escrevo à mão um texto, novamente um soneto. Perfeito. Olha, o senhor é uma inspiração. Eu vou dar a mão para o senhor te parabenizar pelos seus 86 anos, que o senhor continue com muito tempo com a gente e traga sempre essa bondade, essa paz de espírito que o senhor traz para a gente. Tá bom, muito obrigado. Sucesso sempre. Tudo de bom para você também. Obrigada. E você já sabe, o DGABC Entrevista está com você toda segunda-feira às 9 horas. Fique aí com mais informações e procure saber ainda mais, porque esse tempinho que nós tivemos aqui é muito curto para conhecer Ariano Suassuna. Até mais.